Tendo em vista a projeção dos graves impactos financeiros que poderão advir da proposta PL 199, Lei de Diretriz Orçamentária, caso seja aprovada sem alterações, a mesa diretora convocou o corpo técnico de servidores para que realizasse um diagnóstico da situação financeira e orçamentária da Assembleia, bem como a apresentação de diagnóstico da proposta de alteração da LDO, visando solucionar as dificuldades enfrentadas e, por fim, de modo a evitar que a perda de uma importante conquista, que é o equilíbrio fiscal nas contas do Poder Legislativo, foi determinada a elaboração de um plano de contingenciamento imediato. Após detalhado exame das contas do Poder Legislativo, elaborou este documento contendo os principais dados financeiros e orçamentários da Assembleia Legislativa sob forma de um diagnóstico resumido, didaticamente elaborado, de modo a permitir cada um dos seus deputados e à própria sociedade uma ampla compreensão do tema. O resumo desse relatório diz o seguinte, que se nós não alterarmos o que está previsto na LDO, nós vamos ter que cortar custeio pelo menos 40% e vamos ter que cortar pessoal pelo menos 40%. Não tem outra saída. Do jeito que está aqui, sem a emenda dos deputados Rafael, deputado Padonor, deputado Euclério, se nós não ajustarmos isso na Comissão de Finanças para ajustarmos no plenário, a Assembleia não terá como não demitir 30% a 40% de servidores e reduzir 30% a 40% do custeio. Nós vamos ser penalizados, embora a Assembleia Legislativa, nos últimos anos, é a única que está cumprindo à risca a redução de custo, é a única que tem ainda, com relação a pessoal, quase que o dobro do direito de gasto. Quer dizer, a Assembleia Legislativa gasta hoje 50% do que ela poderia gastar com o pessoal. Só que o orçamento que vem para esta casa pune a Assembleia como deveria punir só o Tribunal de Justiça e os outros poderes que não cumpriram a exigência da contenção de despesa. Então a Assembleia está sendo punida por conter despesa. Houve um relatório apresentado a todos os deputados mostrando a temerosidade de se manter o mesmo orçamento, que não vai atender nem o crescimento vegetativo da folha e muito menos as promoções. Foi pedido um voto de confiança. Eu inicialmente votei contra, mas como a mesa diretora pediu que se desse um voto de confiança, nós demos um voto de confiança. E eu fiz o questionamento ao presidente. Presidente, se Vossa Excelência retornar ao comando desta casa, Vossa Excelência tem como trabalhar, tem como desempenhar suas funções, tem como dar os direitos dos servidores com esse orçamento? E ele disse que não. Mas, presidente, eu quero deixar bem claro, nós temos que lutar pelo direito dos servidores, porque nós fizemos o dever de casa correto. Os outros poderes não fizeram o dever de casa. Eu quero inicialmente esclarecer sobre a CPI. A CPI foi proposta pelo deputado Euclério Sampaio, que apontou diversos indícios de pedaladas fiscais, de descumprimento da lei, de diversos empenhos não pagos e outros empenhos cancelados indevidamente em diversas secretarias, inicialmente na Secretaria de Saúde. E no decorrer da CPI, em que o deputado Euclério Sampaio era presidente, ele era inicialmente o presidente e o deputado Rodrigo Coelho o relator, vários depoimentos foram trazidos à CPI. E o deputado, por diversas vezes, deputado Euclério Sampaio, manifestou a sua indignação, verbalizou aqui nesta casa os indícios de pedaladas fiscais cometidas pelo governo
anterior, o governo Renato Casagrande, inclusive oficiando ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas se abstivesse de apreciar as contas do ex-governador Renato Casagrande, até que se concluísse os trabalhos da CPI dos empenhos. Eu tive problema pessoal, não pude comparecer, e a CPI estava convocada exclusivamente para deliberar sobre a possibilidade de prorrogação do prazo. Ela não tinha meio legal para incluir o relatório. O relatório estava sob a minha análise, uma vez que eu estava vista sobre o parecer. O meu prazo era tal qual o prazo dos demais deputados que pediram vistas, de uma semana para outra semana, mas aproveitaram uma maioria momentânea e fizeram a votação com 2 deputados do PSB, mais o voto do deputado Euclério Sampaio, já tinha 3 votos. Os 2 deputados votaram para não criar problema. O deputado Eric Musso chegou a dizer: nós estamos participando, estou dando voto, mas essa é uma votação ilegal. No cumprimento do meu dever e dos meus direitos, eu baixei um ato que está, e um ato não é ditatorial não, um ato que está no regimento interno, que permite ao presidente anular os atos. E aí vem esse interesse exacerbado de defender o ex-governador, com receio que o nome dele seja incluído no relatório. Eu não estou fazendo defesa exacerbada do ex-governador, muito pelo contrário, eu não tenho motivo nenhum para defendê-lo. Eu tenho motivo para defender a ética, a moral e a legalidade, senhor presidente. A CPI agiu com muita lisura, com a procuradoria dessa casa, com os técnicos. A CPI é criada com um objetivo investigativo, investigatório, deputado, com um fim claro. Quando o relator lê o relatório, senhores deputados, se inicia o projeto se inicia a votação, o processo de votação. Se ninguém pedir visto, o processo é votado. Não tem que negócio de pauta definida, não. É diferente do plenário. É claro isso. Eu não vou me deixar usar. Eu não vou fazer voto de ódio contra ninguém, deputado Querino. Tanto que a CPI reconheceu o que houve e indiciou 5 ex-secretários e um secretário atual. Está tudo apontado no relatório. Agora, foi aprovada a unanimidade. Eu estive novamente nos municípios de Linhares, São Mateus e Pedro Canário, dando continuidade à visita e conhecendo e conversando com professores e alunos, e nós agora já alcançamos quase 170 escolas estaduais visitadas. E continuamos constatando aquilo que a gente vem falando o tempo inteiro, a falta de atenção do governo para as chamadas escolas regulares. Enquanto os secretários de Educação e o governador visitam as chamadas escolas vivas e dão ampla publicidade a isso, não se vê nenhum tipo de atenção para a maioria das escolas que têm e que apresentam muitos problemas e que precisam da atenção do governo e da Secretaria de Educação. Agora, já foi repercutido aqui, é claro que a gente sabe que a situação da seca no Estado, né, ela é altamente problemática. Agora, estando em São Mateus, passando na cidade de São Mateus, uma coisa é a gente ouvir falar, né, deputado Edson, outra coisa é você ter a experiência. Então, é claro, eu já tinha visto várias vezes na televisão, nos jornais, aqui mesmo já tinha sido repercutida a questão da água salgada ali em São Mateus. E aí, depois do almoço, eu tinha pernoitado na cidade de Linhares e almocei em São Mateus, e depois do almoço, ao fazer higiene bucal, que eu me deparei o que é você lidar com essa questão da água salgada. E para mim foi um choque. E aí eu fiquei imaginando, e depois conversando com várias pessoas na cidade de São Mateus, a dificuldade, o drama que aquela cidade está vivendo. Por quê? As pessoas não podem tomar banho de chuveiro quente, porque já tomam banho com água salgada, porque logo a resistência queima. Aqueles que têm dinheiro conseguem comprar carro-pipa ou conseguem comprar água mineral. E os que não têm? Visitando as escolas, então as diretoras das 3 escolas me disseram a mesma coisa. Olha, o carro-pipa passa, abastece a água, mas tem vezes que atrasa, não vem, então nós mesmos arranjamos aqui carros dos professores, da diretora, e vamos lá buscar.
A informação que eu tenho, deputado Dari Pagung, é que 3.000 coletes na Secretaria de Justiça estão com seu prazo de validade vencido. Da mesma forma, 3.000 coletes na Polícia Militar estão com seus prazos de validade vencidos. Eu já sei, conheço a administração pública e suas limitações e as regras que estabelecem a compra pública no nosso país. A licitação, ela tem uma dificuldade de comprar o seu material, porque o comprometimento não é só os policiais militares estarem devidamente fardados, devidamente bem apresentados, mas é a vida de cada um policial militar, civil, cada um agente de presídio, cada um inspetor penitenciário que está sendo colocado em risco. Mas que precisamos também de políticas públicas, dar esse suporte para a Polícia Militar com políticas públicas de preservação, de combate também à violência, de forma que não venha que nossas crianças e adolescentes não cheguem à criminalidade. E assim precisa se fazer um trabalho, né, de políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente. Mais uma vez, denunciar aberrações contra organizações não governamentais que defendem a sociedade. A Juntos SOS Ambiental fez no dia 5 um protesto em Jardim Camburi, deputado Rafael Favato, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente. Todos os integrantes da diretoria do Juntos SOS estão sendo intimados na delegacia de Jardim Camburi para prestar depoimento. Isso a pedido de um representante do Ministério Público. Ora, nós estamos em plena democracia. Não se pode mais protestar contra uma empresa que causa prejuízos à saúde das pessoas e ainda, deputado Rafael Favato, é uma das responsáveis pela Samarco, que causou esse desastre ecológico e que foi uma tragédia anunciada, porque os empregados denunciaram lá atrás e nada foi feito. Eu repudio veementemente tanto o representante do Ministério Público que pediu a instauração desse inquérito, quanto o delegado que está sendo subserviente de estar presidindo esse inquérito. E eu já fiz aqui um requerimento, pedi cópia integral para verificar quem foi o autor desta peça maledicente que atrapalha todo o trabalho da Polícia Investigativa, da Polícia Judiciária. Muitos crimes têm para serem elucidados e não são elucidados porque eles ficam tomando tempo dos delegados, dos investigadores, para perseguir representantes que estão defendendo a sociedade. Eu recebi uma notícia essa semana passada, através dos líderes do assentamento 13 de maio, e uma notícia que me deixou muito triste, está me deixando muito triste, se a gente não conseguir resolver. Aquele assentamento está esperando as suas moradias há anos, e todos nós sabemos o que representa Enivaldo dos Anjos. Um agricultor de um assentamento que não tem uma residência digna, receber do Estado a sua casinha. E aquelas 32 famílias tiveram a grande alegria de receber a comunicação do Banco do Brasil que o dinheiro para construir as suas residências foi liberado pelo Banco do Brasil, mas que precisa da contrapartida do Estado, um valor de R$
por residência. 32 residências, R$252 mil. E se o governo do Estado não assinar hoje essa liberação, aquelas famílias vão perder as suas residências. Seus gritos, e tem hora que a gente precisa gritar, né, Janete? Até parece que é necessário, mas precisa. Até parece não é necessário, mas não precisaria, para sermos ouvidos, numa causa tão nobre quanto é o deslocamento de R$258 mil para uma ação tão singular como é dar a condição para um cidadão ou cidadã ter o seu próprio lar. Encontramos dificuldades. Como eu disse, obras, grandes obras esperam. Quando tiver dinheiro a gente faz. Mas as pequenas obras que representam muito, a mão do poder público tem que estar sempre estendida para as ações pequenas, mas que atingem diretamente os mais necessitados. A mão do poder público tem que estar sempre estendida. E conseguimos, com seus gritos, com a ajuda de vários colegas, conseguimos, e o secretário João Coser foi autorizado a enviar a correspondência para o Banco do Brasil, autorizando os R$258 mil. E que nós agradecemos a todos os secretários que fizeram intervenções para que isso acontecesse ainda nessa tarde de hoje. Parabéns para o senhor e para as famílias que serão contempladas, deputado Padre Honório. Assim como várias entidades têm me procurado para fazer algum movimento em prol de algumas ONGs que se encontram totalmente esquecidas, abandonadas pelo poder público. Hoje fui procurado pela Associação dos Hemofílicos do Espírito Santo para mostrar as dificuldades que essas pessoas portadoras de hemofilia encontram no nosso Estado. Na verdade, no nosso país. O Espírito Santo é tão diferente dos outros, mas nós temos que dar voz a esse pessoal, as pessoas esquecidas, hemofílicos, tomando transfusão de sangue com hepatite, sangue com HIV positivo, enfim, uma série de doenças que a gente pode naturalmente evitar que isso aconteça. Então, mais uma dessas associações me procurou hoje no sentido de fazer algum movimento para amparar e mostrar para a opinião pública e para o poder público que existe esse pessoal desvalido e que, infelizmente, pouca gente sabe. No mês de abril, o mês desse movimento, naturalmente nós estaremos apresentando também mais uma luta de esclarecimento, de educar, de mostrar, não é de falar mal de ninguém, do governo, é simplesmente mostrar que essas pessoas existem e precisam da nossa atenção. Quero fazer só um alerta aos colegas deputados, e seria importante porque trata-se de um projeto importante para a instalação de 2 polos empresariais na região de Serra e do município de Vila Velha. O governo disponibilizará vários lotes em Vila Velha e no município de Serra, que aqui só consta a quadra e a medida dos referidos terrenos. Não consta nenhum documento que se reporta ao valor venal, ao valor de cada imóvel que será disponibilizado através do processo licitatório de acordo com a Lei 8666. De que nós pudéssemos votar esse projeto
com no mínimo, já que não consta aqui, deputado Bruno Lamas, e Vossa Excelência, sei que defende o projeto e entendo que ele é importante para a instalação desses 2 polos industriais, ou comerciais, melhor dizendo, né? A área estará sendo disponibilizada para empresas de grande porte, para micro e pequena empresa, 20% para EPP, né? Isso é importante, mas que constasse alguma coisa a mais no bojo do projeto, como, por exemplo, a avaliação desses imóveis. E um dos pontos, deputado Anivaldo, que eu entendo como muito positivo, é a organização, a acomodação das empresas. Através desse empreendimento, você pode tirar aquele empreendedor, aquele pequeno empresário que está lutando dia a dia, mas instalado em uma área que não é, muitas delas, área residencial, e algumas vezes sem a estrutura necessária, e até mesmo cumprindo, fazendo suas atividades sem o cumprimento devidamente das providências ambientais, por exemplo. Então, naquilo que você conversa, dá possibilidade, você o leva para um centro empresarial, você resolve as questões ambientais, de infraestrutura, de iluminação pública, e ele vai poder participar ali de um consórcio onde muitas empresas vão estar instaladas e uma prestando serviço para o outro, uma verdadeira união de forças para o desenvolvimento da Serra, no caso aqui de Vila Velha. Então, é motivo de comemoração. São abnegados profissionais que ficam diuturnamente nos presídios, tomando conta dos detentos e transportando para audiências em veículos que às vezes nem manutenção tem, dentro das unidades prisionais em número infinitamente inferior ao número de presidiários, colocando em risco suas vidas e com um salário bem baixo. Mas, mesmo assim, o sistema prisional, nós temos que ser justos. O sistema prisional ainda está no melhor patamar no cenário nacional. Nós, no início de 2011, deputado Rafael Favaro, deputado Dr. Hércules, nós tínhamos 11 mil presos no sistema prisional. Hoje, em 2016, 5 anos passados, nós estamos com o dobro dos presos. Nós estamos com quase 20 mil presos nas unidades que são as mesmas, aonde que tinha 4 presos por cela, hoje nós temos 15 a 18 presos por cela. Eu pedi ao deputado presidente da comissão, Dari Pagung, para fazer uma subemenda para incluir o ticket de alimentação que foi indeferido e foi rejeitado no ano passado, quando da aprovação do orçamento. Eu estou fazendo isso para poder ajudar ao governo do Estado. Sei que a situação está apertadíssima no que concerne à receita do Estado, mas o Poder Judiciário já está dando ganho de causa a todos os servidores públicos que ingressaram na Justiça solicitando a inclusão do auxílio alimentação, porque nós não podemos permitir que o preso ele tenha o auxílio alimentação, etapa de alimentação com nutricionista, e enquanto que a pessoa que está tomando conta dele lá não tem direito de se alimentar, ele tem que comer numa marmita comprada com o dinheiro dele. Um projeto de lei da nossa autoria que protege o cidadão, que protege o usuário e que penaliza as empresas de telefonia que nos tratam como se o nosso dinheiro fosse dele. O artigo 1º do nosso projeto de lei, que o deputado Judevan encaminhou para derrubar, diz o seguinte: artigo 1º, fica estabelecido às lojas de operadoras de telefonia fixa e celular o tempo máximo de espera para atendimento aos usuários no âmbito do Estado do Espírito Santo, considerando os seguintes prazos: até 15 minutos em dias normais,
até 25 minutos em véspera de feriados e datas comemorativas. É lamentável que a Assembleia tenha votado contra esse projeto, protegendo mais uma vez o infrator, o usurpador, aquele que nos trata mal, que você fica na fila esperando um tempão e é mal atendido ainda. É muito difícil a gente acreditar que a Assembleia votou contra esse projeto nosso. Como que os bancos privados usurpam os seus clientes? É a atividade mais nociva que tem. O pobre coitado do banqueiro, do bancário, que é um instrumento de fazer o banqueiro ganhar dinheiro, é mal pago, maltratado, desrespeitado. Enfim, assim. Você vê os juros de cartão de crédito, porque hoje quase todo mundo tem cartão de crédito. Você veja juros de cheque especial, são poucos que tem, mas muita gente tem. Você vê quanto, deputado Guerino Zanon, que o banco remunera o seu dinheiro se estiver lá. Pega seu dinheiro a preço de banana e empresta a preço de ouro. O secretário de Turismo, Zé Salles, apresentou os últimos números do verão aqui do Estado, uma pesquisa que foi realizada durante o verão aqui em Capixaba, numa iniciativa do governo, para que pudesse entender o que pode ser feito para avançarmos para o próximo verão. Essa pesquisa, ela mostrou que tivemos um número menor de turistas do que do ano de 2015, mas a permanência destes turistas foi maior aqui no nosso Estado. E, apesar da crise econômica, o gasto também deles com o turismo aqui em solo capixaba foi maior. Tivemos um número menor, segundo essa pesquisa do Zé Salles e da Secretaria de Turismo, porque, além da crise econômica, tivemos o problema daquele desastre que aconteceu em Mariana, com a Samarco, que acabou afetando o Rio Doce, e em muitos estados da federação imaginavam, quando essa lama chegou às praias do estado, que tivessem afetado todas as praias do Espírito Santo, então muitos desses turistas não vieram para cá. Mas os números foram interessantes. Tivemos aí um número de 30,5 turistas que ficaram na casa de amigos, 68,9% desses turistas utilizavam automóvel para chegar no estado. Isso mostra que o povo de Minas Gerais, também de Goiás, de Brasília, o paulista, o carioca, eles vêm aqui ao estado para desfrutar do nosso estado na época do verão. E vamos ter uma nova audiência em dezembro para analisar o que foi avançado nesse primeiro debate. O próprio secretário anotou de próprio punho 40 pontos importantes que ele vai analisar junto com a Secretaria e com o Governo do Estado, e um relatório muito maior vamos entregar aos operadores da área de turismo e também à Secretaria de Turismo, e vamos fazer esforços junto com o Governo do Estado para que a gente possa avançar ainda mais no tema. De aproveitamento do refri. Vamos fazer uma legenda.